Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. Fico sempre muito feliz de recebê-los aqui. Nesse episódio eu conversei com a Kelly Rodrigues, que é terapeuta e coach, e ela vai compartilhar com a gente um pouquinho sobre a trajetória dela, como ela venceu suas limitações, suas questões, para hoje poder ajudar muitas pessoas no seu caminho de evolução, de autoconhecimento. E eu espero muito que vocês gostem. E para quem está nos ouvindo de outras plataformas, eu convido a conhecerem o site do Conscientemente, é o conscientementepodcast.com.br, para que confira também as outras entrevistas e o conteúdo disponibilizado lá. Um grande abraço e vamos à entrevista. Hoje eu recebo aqui no Conscientemente a Kelly Brito Rodrigues, que é terapeuta de Theta Healing, facilitadora de constelações familiares xamânicas e Positive Coach. Kelly, é um prazer te ter aqui hoje e eu estou bem curiosa para saber um pouquinho mais sobre o teu trabalho e tua história. Muito obrigada, é um prazer também estar aqui com você, com todos vocês, eu estou muito feliz também. Eu vou contar um pouquinho aqui do que eu penso, do que eu sinto, de como é que foi minha trajetória. Vamos lá. Eu sou Kelly Rodrigues, sou filha de nordestinos, sou casada e trabalhei 8 anos no mercado segurador, foi um período da minha vida muito importante, mas eu estava sempre inquieta, sempre angustiada, sempre perdida, em relacionamentos, tanto profissionais quanto afetivos abusivos. E eu comecei a correr atrás do meu autoconhecimento. Na verdade, eu não sabia que eu estava fazendo isso, né? Eu percebi isso no caminho, quando eu comecei a procurar ajuda. Então, fui atrás de psicólogos, coaches. E foi aí quando eu comecei a conhecer todo esse caminho. Isso foi mais ou menos em 2010, por aí, onde eu fiz alguns treinamentos, e aí eu comecei a entender o que era autoconhecimento, eu comecei a compreender de onde vinham tantas angústias, tantos medos, tantos padrões que vinham se repetindo na minha vida, e eu percebi por que minha vida profissional andava tão estagnada, por que eu estava tantos anos na zona de conforto, e por que também eu estava me relacionando com pessoas que só me machucavam. Então foi um processo inicial um pouco complexo, porque eu não sabia onde eu estava entrando, que eu estava em um processo de autoconhecimento, que aquilo era se conhecer, que aquilo era descobrir a origem de todas as coisas. E aí começou essa profundidade na minha vida. Eu sou uma pessoa muito profunda no sentido de quando eu tô triste, eu tô triste demais, quando eu tô feliz, eu tô feliz demais. E quando eu tô introspectiva, eu tô introspectiva demais. Então, foi exatamente essa fase de descobrir, né, o que estava acontecendo comigo. Por que eu tô triste com uma coisa que eu deveria estar feliz? E, na verdade, não era tristeza, era apenas introspecção. Então, também foi quando eu comecei a entender os sentimentos, né? Porque nós não somos criados a reconhecer o que é uma raiva, o que é uma alegria, o que é uma euforia, o que é o amor. E ao contrário, né? A gente aprendeu que ter raiva, esse tipo de sentimento é negativo, quando na verdade não é, se bem trabalhado. Certo. Então, eu estava começando a entender tudo isso, então foi um processo muito profundo. E aí fiz minha formação como coach, depois eu fiz minha primeira formação com constelações familiares. E aí eu não parei mais, né? Porque eu chamo de bichinho, mosquitinho do autoconhecimento, mosquitinho da transformação. Ele picou e eu não parei mais. Legal. Não dava mais para ficar na superfície. Então, depois de tudo isso, tu começou a ajudar muitas pessoas através, né, das técnicas que tu vem aprendendo e se aprimorando. Exatamente. Acho que o ponto de partida aqui da Kelly é que nada do que eu falo, nada do que eu escrevo, nada do que eu faço com os meus clientes, com as pessoas que têm me seguido, enfim, nada disso foi criado do nada. Eu conheci, eu passei por esse caminho, eu sei esse caminho, eu sei como foi dolorido e eu também o que foi gostoso. Então, tudo que eu ensino hoje, tudo que eu passo hoje foi porque eu passei também. Bacana. Eu sei
que era isso. Um caminho profundo, mas que foi te trazendo muitas respostas também, e hoje em dia a tua transformação pode inspirar outras transformações. Exatamente. Acho Muito que a gente legal. busca isso, né? O que eu tenho percebido é que no mundo da internet tem muita gente, muita gente. E de tudo. E a gente nunca sabe o que aquela pessoa realmente está passando, porque ali na internet a gente nunca fala o que a gente está passando de verdade, né? Até aí tudo bem. O problema é quando as pessoas trazem receitas prontas para cura de situações, quando na verdade a coisa não é bem assim. Então, poder mostrar para as pessoas que existe um caminho, que esse caminho pode ser mais leve, que não precisa sentir tanta dor, e que ela pode também encontrar nesse caminho muitas outras coisas, para mim, é a melhor solução. Com certeza. E Kelly, já que tu teve, né, o teu início assim na trajetória do autoconhecimento há alguns anos atrás, qual é, a teu ver, o passo fundamental para quem decidiu assim sair do piloto automático e também buscar a sua melhor versão, buscar se entender um pouquinho mais? Primeira coisa é decisão. Tem que decidir. Eu acho que chega um momento na nossa vida que bate aquela angústia. A gente tá lá no trabalho, não sabe se é bem isso que a gente quer. A gente tá naquela relação, não sabe se é bem isso. E aí fica naquela angústia, aquela respiração, sabe? Pondo a mão no peito, angustiado. Chega, decide que tá na hora de olhar pra dentro. Bacana. É uma decisão. E esse primeiro momento, pra quem tá entrando nessa jornada, pode não ser muito fácil. Parece dolorido, né? A gente fica com medo de olhar para dentro, de olhar para nossa sombra, de olhar para aquilo que a gente escondeu a vida toda de nós mesmos. Mas decidir olhar para isso é o primeiro passo. Você não precisa sair fazendo grandes transformações, se entupindo de treinamento, se entupindo de livros, se entupindo de coisas. Decide primeiro. Dá esse passo de decidir que as coisas elas começam a acontecer. É muito lindo. Porque você começa realmente a ter insights quando você decide que você quer mudar a sua vida. Fantástico. Realmente dessa forma. Fantástico, Kelly. Então, se a gente, né, para quem já decidiu, assim, mas pode já estar na jornada do autoconhecimento ou tem buscado aquele algo a mais, mas qual é, a teu ver, o maior erro ou um hábito negativo que vem impedindo as pessoas de avançarem mais, assim, em relação ao seu desenvolvimento, no seu processo de autoconhecimento? Eu acho interessante essa pergunta porque eu já participei de alguns treinamentos, palestras, inclusive na época que eu estava no mundo corporativo. E o grande erro do ser humano, em qualquer âmbito da vida dele, é quando ele acha que ele já sabe de tudo, quando ele acha que ele já fez de tudo. Então, se você está na sua empresa e o seu gestor quer te ensinar alguma coisa, você já se bloqueia quando você fala, ele vai me ensinar uma coisa que eu sei mais do que ele, eu já sei de tudo, eu já vi isso, eu já sei como é, né? Então, esse tipo de fala é a que mais bloqueia o nosso avanço, porque a gente acha que sabe de tudo. A gente acha que a nossa percepção de mundo é pronta, que está feito e que não precisa incluir mais nada. E esse é o grande erro das pessoas. Eu já ouvi de tudo. Esse problema não é para mim, eu nunca tive isso. Eu já estou me analisando, eu não preciso de alguém para me analisar. Eu não vou investir nisso não, eu não vou gastar nisso não. Ou aquela frase, olha, eu já fiz de tudo, Kelly, de tudo. Eu não sei por que eu ainda passo por isso. Então, justamente essa fala bloqueia. Porque quando você fala isso, você não está disposto a olhar para dentro de você. Ponto. Você não está disposto a aprender. Então, você vai para uma palestra, você paga caro muitas vezes para assistir alguém, para comprar um livro, você vai falar, mas eu já vi isso, de novo isso. Então, o pior erro das pessoas é esse. É para qualquer coisa, não é só para autoconhecimento. A pessoa precisa se desenvolver, ela já se bloqueia quando ela fala que ela já sabe de tudo, que ela não precisa disso, ou que ela já fez de tudo. Perfeito. Acho que esse, no meu ponto de vista, o que bloqueia. Perfeito, muito bacana. Então, ao contrário disso, né? Qual é o hábito, né, na tua opinião, que mais contribui para que as pessoas alcancem mais realização? Respirar. Boa. Respira, porque assim, não adianta eu trazer aqui uma receita que, olha, se você fizer isso todos os dias, se você tomar café
com óleo de coco, todos os dias você vai perder não sei quantos quilos. Super bacana essa receitinha, mas na prática a coisa não é bem assim. Agora a respiração, todo mundo respira, precisa respirar, a gente precisa respirar para viver, né? Só que eu não tô falando dessa respiração angustiada, dessa respiração perdida, dessa respiração ansiosa. Aquela respiração diafragmática, aquela respiração que vem lá da barriguinha, enche a barriguinha, respira fundo, enche a barriguinha, segura essa respiração, deixa esse ar circular por todo o teu corpo. Esses segundos que tudo isso acontece são segundos que o teu corpo, tua mente, tua alma, teu coração precisa para poder pensar, para poder estar no momento presente, para poder decidir qualquer coisa, para poder fazer qualquer coisa. O nosso maior problema é que a gente quer agir. Na verdade, a gente não quer agir, a gente quer reagir às situações. Então, alguém vem com uma crítica, você reage. Alguém vem com um feedback, você reage. Vem situações diversas da vida, a gente vai lá e reage. A gente não age como deveria agir. Simplesmente porque a gente não parou um segundo sequer para respirar e entender o que está acontecendo. Perfeito, Kelly. A respiração é o ponto fundamental. Não tem segredo, respira. Respira, entra para o momento presente que a coisa acontece. E a respiração diafragmática, ela ajuda muito a gente voltar ao centro. Eu percebo por mim, assim, às vezes, quando os pensamentos parece que eles aceleram um pouco, essa respiração mais profunda, ela ajuda muito. Então, muito bacana tu compartilhar com a gente. Kelly, e qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na vida? Se tu pudesse compartilhar ele conosco, a gente ia gostar muito. Conselho. Eu vou ser bem sincera, eu não lembro de nenhum conselho, mas eu lembro de uma fala que eu ouvi há muitos anos atrás. E eu ouvi esse ano de novo, da minha terapeuta até. Há muitos anos atrás eu estava em algumas relações eu vivia repetindo relações afetivas desastrosas. E uma pessoa me falou assim: você romantiza muito as coisas. E aquilo me marcou muito. Porque de fato e acho que 99,99% da população romantiza muito as coisas. A gente fantasia, fica floreando histórias, relações, e isso em todos os âmbitos da nossa vida. E eu fiz muito isso em toda a minha vida. E ouvir que eu estava romantizando me fez dar alguns passos para trás e observar o que eu estava fazendo. Por que eu estava agindo daquela forma? Por que eu não estava encarando com realidade o que de fato estava acontecendo? Né? Quantas vezes eu entrei em relações em que a pessoa falava assim para mim: eu não posso te ver hoje por isso, por aquilo, sempre contando as suas desculpas. E eu floreava, romantizava, dizendo: coitado, ele tem problemas demais, ele precisa de ajuda. Quando na verdade ele estava dizendo em alto e bom som que ele não queria nada comigo, que ele só queria brincar, que aquilo era só uma brincadeira. E eu ia fantasiando isso. Eu fantasiava isso também no mundo corporativo com os meus gestores, acreditando que a empresa, de uma forma ou de outra, estava olhando para aquilo, quando na verdade não era bem isso. Enfim, então, ouvir que eu estava romantizando as coisas foi um passo que eu dei para poder entender e olhar as coisas com mais realidade. E olhar as coisas com mais realidade não significa ser pessimista. É muito pelo contrário. Significa que eu estou enxergando as coisas com presença, com consciência. Dói. Doeu pra caramba ouvir isso. Até hoje, se você me falar: nossa, Kelly, você tá romantizando. Eu falo: poxa, por que eu tô novamente criando expectativas, novamente fantasiando essa situação? Então eu dou alguns passos para trás, respiro fundo e percebo que sim, eu não estou criando uma expectativa, estou fantasiando uma coisa quando na verdade eu não deveria. Então não foi bem um conselho, foi um puxão de orelha, mas que serviu assim, que tem servido assim na minha vida por pelo menos uns 10 anos. Então se eu pudesse falar para as pessoas: não romantizem as coisas, olhem as coisas com mais realidade, pisa no chão, sente, respira, e daí por diante você cria, você constrói uma percepção do que realmente está acontecendo. Bem bacana, Kelly. Como tu falou, né? Esse passo para trás e para a gente enxergar com mais realidade, sem tanta idealização, é algo muito, muito positivo, assim. Realmente faz a gente firmar os pés no chão, né? Então, bem bacana também. É maturidade.
Uhum, com certeza. É você poder enxergar com os olhos de uma criança, mas com a realidade de um adulto. Muito bacana. E, Kelly, tem algum pensamento ou algum ditado que te inspira no teu dia a dia? Tem na verdade dois. Tem uma escritora e coach de alta performance que é a Paula Abreu, que eu sigo ela já tem alguns anos, e ela falou uma frase há uns anos atrás que pegou muito pra mim e eu uso ela até hoje, que é mais ou menos assim: coloca o pé que o universo bota o chão. Uhum, gosto E muito dessa frase. nossa, essa frase, quando eu falo ela, quando eu penso nela, eu me arrepio todinha. Porque durante muitos anos na minha vida eu não me movimentava para nada, porque eu acreditava que eu precisava fazer coisas grandiosas para que coisas grandiosas acontecessem na minha vida. E o simples fato de você decidir que é colocar o pé, decidir que é aquilo que você quer, que como que você quer que isso aconteça, por que que você quer que isso aconteça, por que que isso é importante para você, só o fato de você decidir que é isso que você quer, as coisas começam a se movimentar. Pessoas começam a aparecer querendo te ajudar. É incrível como o criador movimenta para que as coisas aconteçam, mas ele precisa saber se é isso que você quer. E para ele saber se é isso que você quer, você precisa pôr o pé. Fantástico. Uhum. E a segunda fala é do meu professor de constelações xamânicas, que me introduziu no mundo xamânico, que é: está tudo sempre certo. Está tudo sempre certo. E pode parecer nossa, tá uma merda e a Kelly tá falando que tá tudo certo, não é possível. Só que para que as coisas aconteçam, alguém ali decidiu que elas acontecessem dessa forma. Para que você enxergue as coisas, também você decidiu enxergar dessa forma. Então, por mais doloroso que seja o que você está passando nesse momento, por mais complicado que seja o que você está passando nesse momento, está tudo sempre certo. As coisas, elas são como são, e você tem todo o poder e livre-arbítrio para mudar. Você só precisa estar consciente disso. Então, as Perfeito, coisas Kelly. são sérias. Eu já li essa frase também esses dias e também fez sentido, assim, mostra que o presente é o que a gente tem nas mãos, né? Então, o que a gente pode mudar tá lá na frente, mas ele vai depender de uma atitude, só que a gente precisa primeiro compreender que tá tudo como deve estar, né? Exatamente, esse é o ponto. Kelly, e se tu pudesse indicar apenas um livro para quem está nos ouvindo, qual seria esse livro? A Prova de Crise, um guia de coaching que eu escrevi com alguns amigos. Foi o primeiro livro que eu escrevi. E ele traz um guia, é um guia de coaching mesmo, ele é um processo de coaching num livro que te ajuda, que te empodera em todos os âmbitos da tua vida. Ele traz ferramentas poderosíssimas para trazer consciência para você. Então, se eu puder indicar um livro, é esse. É A Prova de Crise. Bacana, Kelly. Amar e Ser Livre, do Prem Baba. Então, são a Prova de Crise e Amar e Ser Livre. Legal, legal. E, Kelly, então, antes da gente encerrar, agradecendo também as indicações que tu deu, né, dos livros, eu gostaria que tu nos dissesse qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo e, quem sabe, conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho. Bom, eu tenho interagido bastante no Instagram, então me segue lá, é Kelly com Q, Queli, B de bola, Rodrigues, Kelly B. Rodrigues, no Instagram, ou no meu site www.kellyrodrigues.com.br, Kelly com Q, Queli. Você me encontra nesses dois pontos onde eu trago muito conteúdo. E aí você pode me seguir e me mandar uma mensagem para saber também do livro e para conhecer um pouco mais do meu trabalho. Bacana, Kelly. E eu te agradeço demais. Então, a gente finaliza essa conversa aqui, mas tenho certeza que teria muito mais para a gente conversar. Mas te agradeço a tua disponibilidade e te desejo muito sucesso na tua trajetória. E fica aqui registrada toda a minha gratidão pela tua participação e por tudo que tu contribuiu com as tuas dicas, com um pouquinho da tua história. E um beijo bem grande. Eu agradeço você, agradeço ao podcast Conscientemente. Isso ajuda muito as pessoas a terem acesso a informações, a terem acesso à consciência e de passos leves, de passos calmos e fáceis. Então eu agradeço muito pela oportunidade, a quem está ouvindo também eu agradeço de coração.
Grande beijo, Kelly. Obrigada. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau. Espero que você tenha gostado do episódio. E se gostou, se foi importante para você, se fez sentido, se te tocou de alguma forma, te inspirou de alguma forma, peço gentilmente que compartilhe com as pessoas que você tem carinho, que você tem apreço. É uma maneira legal de a gente levar uma mensagem do bem adiante. Vou ficar muito feliz também de saber seu feedback sobre a entrevista, então sinta-se muito à vontade para deixar seu comentário no site, ou lá no Facebook, ou no Instagram. Um beijo grande e fiquem com Deus.